Olá! A nossa aula de hoje será sobre uma escola literária. Professora, o que é uma escola literária? Uma escola literária é um momento, é um movimento surgido entre algumas pessoas que gostavam de colocar na literatura a sua arte, certo? E a nossa escola literária de hoje é chamada trovadorismo. Trovadorismo? Exatamente isso que tu estás pensando. Trovadorismo. Trova. Mas será que é a mesma trova que vocês utilizam aí com as meninas? Eu acho que tem aí a sua semelhança. Vamos ver? Então vem comigo. Trovadorismo, vamos lá. Bom, para ser trovadorismo tinha que ter um trovador. Muito bem, gente. Toda a literatura, tudo que surgiu, né? Porque a literatura, ela nada mais é do que o pensamento do que a sociedade está vivendo, o que a sociedade está passando, então colocado dentro de uma obra, certo? Tudo que nós temos de literatura da Idade Média está compreendido aqui dentro, certo? Então, na Idade Média, no período de 711 a 1492, nós vamos ter então um movimento chamado trovadorismo, certo? Para nós compreendermos aí o que foi esse movimento, é importante a gente entender que a sociedade da época ela era dividida em três partes, tá? E eu trouxe aqui para nós a pirâmide, certo? Lá no topo da pirâmide estava a nobreza, na sequência estava o clero e o povo lá embaixo da pirâmide. Muito bem, o que é importante nós compreendermos que a nobreza e o clero andavam juntos, mas o povo não, o povo andava separado, certo? E outra coisa que é importante nós ressaltarmos, que era sempre no masculino, nós não vamos ter a presença feminina de forma alguma nessa literatura, certo? Nem produzindo, nem sendo... no caso, estando próximo aí no cenário político, no cenário religioso, nós não tínhamos a participação feminina, certo? Que mais? Agora é importante nós compreendermos dois conceitinhos a mais aqui para a gente dar sequência aí no trovadorismo. O que eram menestréis? Menestréis e jograis. Menestréis, eles eram músicos, poetas, que ficavam lá hospedados, viviam na casa de um fidalgo e eles tinham uma vida sedentária e passavam uma vida cantarolando mesmo, tá certo? E os jograis, eles eram pessoas normalmente vindas da plebe, do povo mesmo, também cantavam, também declamavam, também eram instrumentalistas, bailarinos, eles faziam de tudo, improvisar era com eles mesmo. Continuando então, no trovadorismo nós vamos ter a literatura dividida em, primeiro, poesia lírica, poesia satírica. Aqui nós temos a divisão da parte em versos, tá? Ou seja, da poesia. E também vamos ter a divisão da prosa, certo? Então vamos lá. Na poesia lírica, nós vamos ter dois tipos de canção, a cantiga de amor e a cantiga de amigo. Na cantiga de amor, a cantiga de amor ela é produzida entre os nobres, na nobreza, tá? E a cantiga de amigo entre os plebeus, entre os mais pobres. A cantiga de amor, o eu lírico, ou seja, o ser que se manifesta no poema, ele se manifesta no masculino. Ou seja, ele vai se referir à pessoa no feminino, certo? Então ele vai dizer minha dama, minha amada. Certo? Já a cantiga de amigo que está entre os plebeus, ele vai se manifestar, o eu lírico se manifesta no feminino, tá? Essa diferenciação aí eu vou ter então olhando para o eu lírico. Se for homem, né, a minha amada, a minha amiga, vai ser cantiga de amor. Se o eu lírico for no feminino, o meu amor, o meu amado, vai ser então a cantiga de amigo, tá certo? Então de amor e de amigo. A diferenciação é só essa mesmo. Ok, o que mais, pessoal?
Os temas nas cantigas de amor é amor, vai ser também aquele com o objetivo de cortejar, né? Já na cantiga de amigo, é saudade do amigo, é o namorado que não vem, que está demorando, tá? Então os temas vão ser um pouquinho também diferentes, mas é bem fácil aí de vocês identificarem, tá bom? Na poesia satírica, nós vamos ter dois tipos de poesias também, as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Ambas colocam aí uma frustração, um sentimento ruim do eu lírico em relação a outra pessoa, tá? Na cantiga de escárnio havia uma crítica indireta, ou seja, não falava mal da pessoa diretamente. Já na cantiga de maldizer, joga na cara mesmo e fala. Então tem uma crítica direta, tá? Essa é a divisão então da poesia dentro do trovadorismo. Quem eram as soldadeiras? As soldadeiras eram pessoas que eram contratadas para acompanhar as cantigas, tá? Principalmente as cantigas de maldizer. Então as pessoas estavam lá dançando junto, né? Eram mulheres que eram convidadas para isso. E o que são os cancioneiros? Os cancioneiros são lugares, seriam como se fossem obras, tá? Onde estão inseridos todos estes poemas, aí eles foram reunidos e colocados nestes cancioneiros. Gente, não tinha muita gente que escrevia na Idade Média, vocês sabem disso. Não tinha muita gente que lia também, tá? Então a poesia, ela não é assim, né, extremamente vasta, ela é dividida dessa forma e ela está então nesses cancioneiros, tá? Tem um chamado cancioneiro geral, no qual nós vamos encontrar muitas obras das quais nós estamos estudando, certo? Nós temos então dentro da prosa, como eu falei para vocês, as novelas de cavalaria, nós temos aqui elas, tá? A novela de cavalaria, ela é dividida em 3 partes, ela é a mais importante, tá? Ela é dividida no ciclo clássico, no ciclo Beltrão, também conhecido como arturiano, e o ciclo carolíngio. A prosa também, ela também contempla as agiografias. O que são agiografias? São relatos biográficos de pessoas importantes da época, tá? Também vai contemplar os nobiliários, que são obras, são livros de genealogias de reis, de famílias, enfim, tá? E os cronicões. O que são os cronicões? São relatos de episódios históricos, tá? Que estão colocados lá dentro dessas obras. Bom, basicamente, nas novelas de cavalaria, nós vamos ter aí o herói, né, incompreendido, que normalmente sai da plebe, namora uma mocinha que normalmente já está prometida para alguém da nobreza, e ele se apaixona por ela, se encanta por ela, e ele vai fazer lutar, fazer de tudo para chegar até o amor, para conquistar o amor dessa moça, mas principalmente ele tem uma causa nobre, ele está lutando por uma causa nobre, tá? A gente tem aí vários filmes que já foram feitos, né? O Rei Arthur é um deles, Coração Valente também, né? Então a gente vai ter vários filmes que já foram feitos baseados nessa prosa da Idade Média do trovadorismo, certo, gente? Então aqui nós temos basicamente o que foi o trovadorismo, essa escola literária, a primeira escola literária que nós estudamos. Beleza, então? Se precisarem de alguma coisa, só chamar.